E aí galera, beleza? Bom, muito provavelmente todos vocês conhecem a clássica história de uma baleia assassina que tenta matar várias pessoas de um navio. Bom, e se você não conhece, essa história se chama Moby Dick. Literalmente a história de uma baleia assassina que tenta matar a tripulação de um navio. Eu até já falei ela aqui no canal, eu vou deixar bem aqui nos cards para vocês darem uma olhada e depois irem para esse vídeo. Porque nesse vídeo eu vou falar sobre teorias, análise e curiosidades dos bastidores. Eu não sei se posso falar bastidores, mas curiosidades desse livro aqui que eu já falei nesse canal. Então, né, eu basicamente vou aprofundar mais na história hoje. E quando a gente pensa nesse livro, logo que vem à mente a cena clássica do Capitão Ahab enfrentando uma baleia branca. Mas a verdade é que Moby Dick, gente, é muito mais do que simplesmente uma baleia. É um mergulho profundo na alma humana cheio de reflexões filosóficas, discussões religiosas, comentários sociais e, claro, uma boa dose de suspense e tragédia. E é isso que a gente vai explorar hoje, gente. Hoje nós vamos analisar tudo que esse livro aqui traz pra gente. Então se ajeita aí, porque o vídeo provavelmente vai ser longo, mas cheio de descobertas incríveis. Já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então bora conhecer tudo sobre esse livro aqui. Mas antes de falarmos sobre esse livro, eu quero mostrar outros 5 novos livros que eu comprei para trazer no canal futuramente. Bom, para começar temos esse aqui, Os Novos Vingadores, Motim. A minha primeira HQ dos Vingadores que eu trouxe, porque eu só tinha do Hulk e do Capitão América, de histórias assim, de heróis. Agora eu tenho de uma equipe inteira, olha. Capitão América, Motim. Não, Capitão América não. Os Novos Vingadores, Motim, gente. Eu tô muito ansioso para trazer ela para vocês. Com essa parte chamativa, diga-se de passagem. E para continuar, também temos a minha primeira história do Homem de Ferro. Homem de Ferro Extremis, ou Extremis, sei lá como é que fala. Ó. Minha primeira HQ do Homem de Ferro, rapaziada. Olha isso. Que coisa mais linda. Eu também tô muito ansioso para falar dela aqui no canal. E agora também minha primeira HQ dos X-Men. X-Men superdotados. Olha, gente, que coisa linda. Surpreendentes X-Men superdotados. Eu vou deixar aqui a festa pra melhorar. Olha. Cara, isso aqui é lindo, cara. Minha primeira HQ do X-Men. Eu tô me aprofundando mais nesse negócio do universo da Marvel, hein? Agora, pra finalizar, os da Marvel, os Supremos Segurança Nacional. Minha primeira HQ também do Supremo. Não sei se os Supremos é uma equipe ou se é só um nome de. Um nome aí qualquer. De uma pequena uma equipezinha de super-heróis. Seja uma equipe oficial ou se é só uma ligazinha qualquer, beleza? Minha primeira HQ dos Supremos. Olha que coisa linda, gente. Tô muito ansioso também pra ler e trazer pra vocês. Agora, para finalizar com chave de ouro, temos esse livro aqui. Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. Sim, não é da Marvel. Ó, Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. O segundo livro de mistérios barra suspense que eu tenho aqui em casa, gente. Também tô ansiosíssimo para trazer ele aqui e trazer para vocês, obviamente, também. Mas agora sim, falando dos livros, vamos voltar ao livro principal. Publicado em 1851 nos Estados Unidos e no Reino Unido, com uma recepção inicial foi fria, com muitas críticas, e até disseram que o livro era até longo, confuso e até pesado demais. E, gente, você deve estar perguntando, Guilherme, por que a sua cara tá meio preta e meio... Mas, claro, para fazer uma simbologia, esse lado bom, esse lado mal? Não, não é isso. É porque, gente, o que acontece? Meu pai tá trocando a porta do meu quarto, né? Daí eu tô sem porta no momento e tá um solzão aqui, batendo aqui na entrada da minha porta. Por isso tá vindo o vento aqui, beleza? E aqui tá escuro, entendeu? É por isso, mas não tem como eu resolver isso, infelizmente. Mas voltando no negócio do livro, gente, só no século XX é que Moby Dick foi resgatado e reconhecido como uma obra-prima, um livro clássico. E o romance é narrado por Ismael, que decide se alistar no navio Paquod, comandado por Ahab, um capitão obcecado por caçar a baleia branca Moby Dick. Mas a história vai muito além. Melville intercala a narrativa com capítulos internos sobre a baleia, navegação, religião, filosofia até a economia. E muitos estudiosos chamam um livro de enciclopédia do século XIX, porque ele mistura ficção, ciência e reflexão no mesmo livro. Cara, vamos falar a verdade. Para um livro de 67 páginas ter isso tudo, é realmente um livraço. Agora, gente, vamos começar com a análise dos personagens. É porque, óbvio, não tem como falar de teorias e curiosidades sem analisar os personagens desse livro primeiro, não é? Vamos começar com o Ismael, o narrador marinheiro que abre o livro com Calme Ismael, né? Ou em português, Me Chame de Ismael, né? Calme, em inglês significa me chame de Ismael.
Figura meio anônima, mas é essencial. É através dele que conhecemos Pacode, Ahab e sua tripulação. E ele representa a humanidade comum, né? Os seres humanos comuns, que observa e tenta entender a obsessão dos outros, a ganância das outras pessoas, né? Agora também, né? Sobrevivente ao final, boiando um caixão do Quenquend. Metáfora de como a razão sobrevive à loucura. E agora também vamos falar do Capitão Ahab, o personagem mais marcante, que perdeu uma de suas pernas por causa da Moby Dick e decide desde então que viver obcecado em matar essa baleia. E ele carrega a sua população inteira em sua jornada insana, como um líder quase carismático e profético, e representa a obsessão humana como que consome tudo ao redor. E também comparado com figuras trágicas como um Édipo e Hamlet. E uma curiosidade, seu nome vem do rei bíblico Acabe, Acabe, que é o nome de um rei bíblico, conhecido por desafiar os profetas de Deus. Agora partimos meio que com um antagonista do livro, a Moby Dick, ou a baleia, né? A presença mais misteriosa da história, vista por uns como uma força da natureza, por outros como uma manifestação divina. E a ausência prolongada no livro a transforma em algo quase mítico, e críticos dizem também que ela representa tudo aquilo que não pode ser controlado, o destino, a morte, o caos, etc, 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 etc. Também temos o Quiquid, que agora eu aprendi a funcionar, não é Quinquid não, é Quiquid, eu acho. O arpador polonésio, descrito como um exótico tatuado, mas cheio de sabedoria, e apesar de estranho aos olhos de Ismael, se torna o seu grande amigo, quase meio que um irmão. E o seu caixão acaba salvando Ismael, que é o símbolo de vida e morte ao mesmo tempo. E também representa a tolerância, diversidade e a união entre os seres humanos, que é difícil para um caramba ver hoje. Agora também temos o Starbuck. Não é aquela loja de café, é outro Starbuck. É o primeiro imediato navio, um homem religioso, racional e ético, que cria as atitudes de Ahab, mas nunca tem coragem de enfrentá-lo diretamente, mano a mano, do homem para homem, de macho para macho. E ele é a consciência moral da narrativa, mas também simboliza a covardia de quem sabe que algo está errado, mas ainda assim não age de forma alguma. Também temos Stubb e Flask, outros dois oficiais, que Stubb é o irônico e o debochado e Flask é o mais bruto e pragmático, né? E eles ajudam a mostrar a pluralidade da tripulação, cada um lidando com uma forma diferente com a insanidade do capitão, né? Com a doideira dele, ai, caçar baleia, que tem que matar da vingança, bebê. E se você tivesse que escolher um desses personagens para confiar sua vida em alto mar, quem seria? Ismael, Cricket ou Starbuck? Ou a própria Ahab? Deixe aqui a sua resposta aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. E talvez eu responda. Mentira, eu vou responder sim, com certeza. Agora vamos para as teorias dos fãs desse livro aqui. Eu separei cada teoria que você vai fazer refletir o dia inteiro, hein? A primeira teoria é que Moby Dick é como um deus ou uma natureza divina. A baleia é meio que uma entidade inalcançável, impossível de compreender. Para alguns críticos, a Rábia é um homem tentando desafiar até o próprio Deus. E isso meio que seria o castigo ou o desafio dele. A segunda teoria é com o nome do destino inevitável. E eu sou o Homem de Ferro. Sacanagem, não lembrei disso não. A baleia seria meio que o destino do qual não dá para escapar, que o navio Pequod, condenado desde o início, representa a fragilidade da humanidade diante do inevitável, e eu sou o Homem de Ferro. A terceira teoria é Pequod como o mundo, a tripulação multirracial seria meio que um reflexo da humanidade em miniatura, um mini globo, né? E a destruição do navio simbolizaria a destruição do mundo pela insanidade dos líderes ou das pessoas que se acham superiores, né? Que eu sou melhor, você é fraco, tão beto. Quarta teoria com Ahab, como um reflexo de si mesmo. Teoria é que o Ahab não caçava a baleia, mas o próprio espelho da sua própria alma. Tipo, ele se auto-caçava, se posso dizer assim. Em Moby Dick seria a projeção da sua loucura e obsessão. Meio que seria, né, a sua loucura, sua ganância, sua insanidade em um outro corpo. E a quinta e última teoria é Ismael como meio que um profeta. Sobreviver sozinho dá a ele o papel de uma única testemunha. E seria meio que um escolhido para narrar a tragédia da humanidade. Isso que também, gente, esse livro aqui seria meio que um diário, né? Que o Ismael cita as partes, os navios e tal. É meio que realmente um diário. Agora, finalizando as teorias, vamos para a minha parte favorita do vídeo, as curiosidades. A primeira curiosidade é o fracasso inicial, que, como eu falei no início do vídeo, Melville vendeu pouco, morreu pobre e esquecido. E porra, velho, é um bagulho que raramente que isso acontece, tipo, os autores antigos publicam um livro
Que hoje em dia você, por exemplo, sei lá, Revolução dos Bichos. Pô, todo mundo conhece Revolução dos Bichos. Na época que foi lançado, ninguém conhecia essa merda. A curiosidade 2 é a inspiração real, que o caso do navio de Essex foi destruído por uma cachalote em 1820. A terceira curiosidade é referências bíblicas, direto da Bíblia. Praticamente todos os nomes. Ahab, né, daquele rei bíblico que eu falei, Ismael, Pecod, tem origem religiosa. A quarta, terceira, não sei quantas curiosidades, já perdi o número. A quarta curiosidade é a influência de Hawthorne, amigo e inspiração para o tom sombrio da obra, meio que o pintor. Agora, a quinta curiosidade é os erros de edição. Edições americanas e inglesas tinham algumas diferenças, até no próprio final. Tipo, a gente não mudava, por exemplo, sei lá, um geral morria com a baleia, o outro Hulk aparecia e convocava uma tela do Thor. Sacanagem, brincadeira, mas tipo assim, às vezes o Ismael morre, o outro não morre, sabe? É um final, é uma bobeirinha, mas muda muita coisa. A sexta curiosidade é o legado cultural, que o livro inspirou filmes, quadrinhos, séries, jogos e tudo mais. Sacanagem, ele só inspirou filmes, quadrinhos, séries e até próprias músicas, gente. Havia um navio que foi ao mar, o nome do navio era Bolivicha. O vento sopra a proa, anda e amigos vão. Continuar com o vídeo. Agora, a sétima e última curiosidade é a expressão da baleia branca, que virou um símbolo moderno de obsessão impossível. E depois dessa análise completa em Moby Dick, fica claro que esse livro é mais do que uma aventura no mar ou só um passeiozinho que muita gente morre. É sim uma reflexão sobre a natureza humana, a luta contra forças maiores do que nós e o preço da obsessão e da ganância, óbvio. E o mais incrível é que, mesmo escrito em 1851, olha o tempo, 1851, mais de 200 anos, Moby Dick ainda falta muito, não, menos que 200 anos. Mob Dick ainda fala muito sobre o mundo de hoje. E quantas vezes não vemos líderes obcecados arrastando multidões para a tragédia? E na minha opinião, cara, Mob Dick ele é inesgotável, cara. Cada leitura traz algo novo, uma interpretação nova que enriquece ainda mais a obra. E eu quero saber de você agora que está assistindo. Bom, o que Mob Dick representa para você? Ele é o Deus? Destino? Acaso? Ou apenas uma baleia maluquinha da cabeça? Deixe aqui nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E também compartilhe para aquele amigo que ama literatura clássica. Ou seja, se você tiver meu contato, compartilhe para mim que eu vou adorar. Mas, obrigado por assistir. Eu sou um jovem crítico. Valeu!